Duas moças virgens embriagaram seu velho pai e se deitou com ele no pecado, imaginando que tinha acabado todos os homens do mundo e que se elas não fizessem isso, o mundo acabaria, os seres humanos acabariam ali. Mas isso foi falta de fé. Pois bem, eu vou contar para vocês hoje o caos de Ló, das filhas de Ló, que aconteceu com Ló, mas eu vou contar do jeito que meu avô contava, porque eu não sei aonde meu avô aprendeu isso, porque meu avô era pouco letrado, lia muito pouco, né? Escrevia cebola com S e sapo com C, mas era um homem além do seu tempo e um grande contador de história. Então só depois que eu entendi por gente, como a gente falava lá na nossa região, que eu ganhei um livro de uma madrinha minha chamada Madrinha Josefa. O livro não tinha capa para saber quem escreveu, era um catecismo, que nós católicos tem o hábito de ler catecismos, porque os catecismos, vamos se dizer assim, para nós que é pouco letrado, que estudou pouco, ele é uma versão mais fácil de entender da Bíblia. E o catecismo fala dos santos, fala da religião católica, né? Mas eu nasci e cresci ouvindo os meus mais velhos contar esse caos desse jeito que eu vou contar hoje para vocês. Até aí vocês que são grandes conhecedores bíblicos, né, que têm grandes conhecimentos teológicos, sabem desse caso, mas certamente vocês conhecem ele, conta ele da maneira como é contada na Bíblia. E eu vou contar do jeito que eu vou contar para nós. E esse caso eu quero marcar dois ensinamentos importantes demais, que é você não olhar para trás e que não há um mal que não traga um bem. Eu vou provar para vocês no final do caso, eu vou contar para vocês por que eu não sou um homem rico. Justamente porque de vez em quando eu olho para trás, porque eu sou um contador de caos. Não virei uma estátua de sal, mas também não consegui ficar rico. No final eu conto para vocês. Pois é, vou contar esse caso dessa maneira. Que Ló, ele era sobrinho de Abraão. E tanto Ló quanto Abraão era muito querido, muito amado de Deus. Deus deu a eles grande sabedoria, grande poder de comunicação e muita riqueza. Os dois eram muito ricos. E eles viviam andando no mundo, Abraão e o seu sobrinho Ló. Aí os dois tinham muito empregado, tinha muitos pastores que cuidavam das suas ovelhas. E não sei por que cargas d'água, os grupos de trabalhadores dos criados de Ló com os criados de Abrão, os pastores das ovelhas de Ló com os pastores das ovelhas de Abrão, parece que tentado pelo coisa ruim, pelo demônio, começou a desentender. E Abraão, tanto Ló quanto muito querido de Deus e muito sabido. Abraão tinha o coração limpo, coração puro, assim também como Ló. Mas Abraão disse a Ló, vamos fazer o seguinte, como nossos trabalhadores estão desentendendo, nós vamos ter que separar cada um para um lado. E você é mais jovem, você tem menos experiência, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar escolher você o lado que você quer ir. Se você quer ir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, você escolhe o seu lado. Pede a Deus para te dar sabedoria, você vai escolher o seu lado. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Portanto, você escolhendo o seu lado que você quer ir, você acaba escolhendo o seu e o meu. E eles estavam na região lá, que era uma região, tinha poucos habitantes, né? Não era uma região muito povoada, mas era uma região de terra fértil, né? Uma região que tinha água. Aí Ló disse, não, eu vou ficar por aqui, nessa região aqui de Sodoma, na cidade de Sodoma e Gomorra. Eu vou ficar por aqui, achei bom aqui, eu vou ficar aqui. Sem saber ele que ali era o ninhozinho dos capetas, era
o pontozinho dos infernos. Lembrando que vovô contava esse caos, né? E dizia, o Brasil é igualinho essa cidade de Sodoma lá em Gomorra. Você pode assuntar, meu filho, dos anos 2000 em diante, se for indo do jeito que tá, o Brasil será igualinho Sodoma lá na região de Gomorra. Eu só não sei se Deus vai pôr fogo aqui, se vai mandar enxofre o quê, mas você pode escrever, meu filho. Eu lembro de meu avô contando esse caos e fazendo essa observação, e hoje eu vejo a grande verdade que o Brasil está exatamente como aquela cidade de Sodoma. Pois bem, aí Abraão seguiu para um rumo e Ló ficou nessa cidade. E com o passar do tempo essa cidade foi cada vez pior. E Ló, ele prosperou lá na cidade, porque ele era um homem de Deus, era um homem muito sabido, né? Constituiu uma família e prosperou nessa cidade, era um cara muito respeitado na cidade. Quando o povo chegava na cidade, geralmente ele que recebia, era uma pessoa muito bem vista na cidade. Só que essa cidade transformou numa cidade profana, onde os homens estavam casando com os homens, as mulheres casando com mulher, estupro, corrupção, desonestidade, acabou a crença que tinha em Deus, a cidade virou um inferno. Tanto é que um dia chegaram na casa de Ló uns homens para ter relação sexual com ele, com o réu Ló. Ele chegou até a oferecer as suas filhas para que os pecados dos homens fossem menor, para que eles não fizessem, né, se deitassem com outro homem, como eles queriam se deitar, já profanado, né, aí dominado pelo demônio. Isso é um outro caso que o vovô também contava, mas acabou que houve um milagre ali, houve uma revolução ali, chegou uns homens brabos lá e resolveu o problema. Mas enfim, vamos continuar no caso de Ló, do jeito que o vovô contava para nós. Aí, os anjos desceram naquela cidade e viu a jeito que estava ali, igual ao inferno, falou com Deus, Deus, aquela cidade lá de Sodoma, lá, Gomorra, naquela região lá, ali, o senhor tem que dar um jeito lá, porque lá virou um verdadeiro inferno. É homem casando com homem, mulher casando com mulher, estuprando um ao outro, estuprando criança, matando criança. Ali a coisa tá feia, corrupção, não tem mais respeito entre as pessoas, não tem mais fé. O senhor vai ter que dar um jeito naquela cidade. Aí Deus falou com Abrão, falou, eu vou pôr fogo naquela cidade lá, porque lá não... Vou mandar uma chuva de fogo, de enxofre lá e vou acabar com aquela cidade, porque ali é um ninho do capeta. O trem ali tá feio, não tem mais respeito, não tem mais nada ali, só corrupção. Aí Abrão falou, Deus, atenda um pedido meu. Abrão era um homem de Deus. Lá tem meu sobrinho Ló. Antes do senhor botar fogo lá na cidade, tira pra mim lá o meu sobrinho Ló, ele é um homem bom, o senhor conhece o coração dele. Deus, não, tudo bem. Vou mandar os anjos lá tirar Ló e a família dele e vou carcar fogo naquela cidade, vai chover enxofre, vai chover fogo lá e vai acabar com tudo. Porque ali é o ninho do demônio ali. O vovô falava que o Brasil ia ficar desse jeito. E tá quase desse jeito. Aí, portanto, os anjos foram lá, falou com Ló, conversou com ele lá e falou, vai pegar fogo a cidade, aí você cai fora daqui com sua família. Aí Ló pegou suas duas filhas, sua mulher, ia saindo, os anjos de só. Deus mandou lhe avisar que não é para você olhar para trás, para ninguém olhar para trás, porque não pode olhar para trás. Esse é um dos pontos cruciais desse caso, que vovô contava para nós, e ele dizia, meu filho, quando você andar para frente, não olha para trás. A pessoa que fica amarrada ao passado, às coisas do passado, não fica feliz, não fica rico. Você tem que olhar para frente. O passado, ele é só o professor que ensinou você a lição. Você aprendeu a lição, então siga. Sempre vovô frisava nesse ponto. E isso eu vou falar com vocês no final, porque hoje eu não sou o homem rico. Só que a esposa de Ló não obedeceu o pedido de Deus. Aí você já sabe, né, que na saída da cidade, eles saindo,
ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, que está lá até hoje nessa região, né? Uns estudiosos aí que têm conhecimento, não é igual eu e vovô que conta caos da Bíblia, não. Eles têm conhecimentos bíblicos mesmos, teológicos mesmo. Diz que ela olhou para trás que ela tinha mais filhos e estava deixando eles para trás que eles não quis sair. Na Bíblia fala sobre os genros de Ló, né? Uns estudiosos dizem não, é porque eram pretendentes das filhas de Ló, então era chamado de genro, mas eu não tenho certeza disso, se nem os estudiosos bíblicos têm, né? Mas enfim, ela transformou numa estátua de sal e Ló fugiu dali levando o que podia levar, né? Algumas riquezas, alguns ouros, né? Algumas coisas, alguns vinhos, que esse vinho foi usado no caso que você vai ficar sabendo já já. E ela ficou lá a estátua de sal e Ló seguiu e a cidade pegou fogo. E choveu enxofre, choveu fogo, caía do céu fogo e aquela cidade pegou fogo, tudo, aquele povo morreu, tudo. E Ló saiu correndo com suas filhas. E foi esconder numa caverna. Só que as filhas de Ló, o que elas imaginou? A fé delas em Deus minguou. E elas pensou que aquilo tinha acontecido no mundo tudo, no mundo inteiro. Que aquele fogo tinha queimado o mundo inteiro, tinha acabado com o mundo tudo, porque estava todo mundo profano ali, estava todo mundo fazendo mal no mundo inteiro. E que só restava no mundo elas de mulher e o seu pai de homem. As ideias das filhas de Ló. Aí vem aquele outro ponto que eu vou comentar também, que é não há um mal que não traga um bem, né? O tamanho do pecado que elas cometeram e no fim ainda deu certo. Aí as filhas de Ló tiveram uma ideia. Como eles tinham muito vinho, tinha levado alguns vinhos, falou, vamos embriagar o pai e nós vai deitar com ele para nós engravidar, porque senão não vai ter mais gente no mundo, porque não tem mais homem no mundo. Os homens do mundo morreu tudo, queimou tudo. O único homem do mundo que tem é meu pai. Aí foi onde a fé delas falharam, porque ela, em vez de ver com Deus um outro recurso para poder engravidar, para poder dar sequência no mundo, nas ideias dela que os homens tinham acabado, não. Elas foi da parte mais fácil, da parte pecadora, né? Embriagaram o pai e deitaram com ele uma noite uma e outra noite a outra. E as duas engravidou, porque o velho Ló era, né, um homem forte, já de idade, mas um senhor forte. E acabou que engravidou e ele não soube da questão, porque ele embriagou. A Bíblia diz que ele estava totalmente embriagado e não tinha noção do que tinha acontecido. Só depois que ele desconfiou e descobriu que as duas engravidaram e deram à luz a 2 filhos. Um chamava Moabe e o outro chamava Ben-Ami, ou Ben-Ami, uma coisa assim. E Ló ficou muito triste com o que as filhas dele fez. Ele ainda deu um conselho às filhas, ó minhas filhas, para que o pecado diminua, porque para o povo render de novo, então, já que vocês agiram dessa maneira, só tem 2 homens que são seus filhos e 2 mulheres que são vocês duas. Então vocês invertem a situação. O filho de um deita com um e o filho do outro deita com a outra. Então, já que vocês quis assim, para dar sequência no mundo. E logo que Ló disse isso, logo depois ele morreu. E assim foi feito. Sabe que se houve esse incesto aí, porque não tinha como render esse povo, né? Porque só tinha as 2 mães e os 2 filhos, e os 2, né? Era 2 homens. Então, certamente foi feito dessa maneira. E esses 2 homens, o que chamava Moabe, do jeito que eu vou contar, a Bíblia também conta, só que a Bíblia conta com mais capricho, com mais detalhe, né? Deu origem ao povo moabita. E esse Ben-Ami deu também a iniciação de um outro povo, criou 2 grupos, 2 povos, oriundo, né, dos 2 filhos do pecado, vamos dizer assim, né, de Ló. E foi amaldiçoado. Esses povos foram amaldiçoados e eles se rebelaram contra o povo de Deus, contra Israel, contra o povo de Abraão, né? E isso foi muito longe, morreu muita gente, um povo amaldiçoado. Tudo que iniciava desses povos e até um certo tempo morria. Os casais casavam, depois ficavam viúvos cedo, os filhos morriam, os filhos um matava o outro, era um trem amaldiçoado mesmo. Tanto é que essa região de Moabe
Um caso lá que foi específico, que não há um mal que não traga um bem, uma fêmea dessa região do povo lá dos Moabitas, vamos dizer assim, casou com um homem de outra região e foi morar com esse homem na casa da sogra. Como era um povo amaldiçoado, eles tiveram 2 filhas e logo o homem morreu. Aí ficou as 2 filhas, a sogra, né, e a nora. Aí as 2 filhas não quiseram seguir, mas a mãe dessas filhas disse: não, a mãe disse: eu vou rumo a Israel, eu vou ao povo de Deus, meu Deus é outro Deus, não é esses deuses dos 6 aqui, e eu vou me embora. Aí a nora disse: não, abandona as minhas próprias filhas, mas eu vou com a senhora. O povo de Deus, o Deus da senhora, minha sogra, é o meu Deus também. Geralmente o povo fala que sogra e nora dá um problema danado. Nesse caso aí não, ela abandonou as filhas, porque as filhas que estavam naquele Deus, daquele povo ali dos Moabitas, era contra o Deus verdadeiro, contra o Deus de Abraão, né? E seguiram. E essa mulher, mesmo já um pouco mais velha, ainda casou com um homem da região lá do povo de Deus, mais próximo de Israel, mais próximo de Abraão. E teve também uma filha que foi chamada Ruth. E do jeito que eu vou contar, a Bíblia também conta mais ou menos nesse segmento, nesse trio aí, que essa mulher Ruth, através dela, foi oriunda da família que veio Matusalém, Davi, rei Salomão, e foi através dela que veio a família de Jesus, né? Porque segundo o vovô contava, eu acho que a Bíblia também concorda mais ou menos com isso, que Jesus, que Maria e José não eram assim parentes próximos, mas era da mesma região, era oriundo dos mesmos povos, né? Então, quando a gente diga que não há o mal que não traga um bem, do tamanho desse pecado, do tamanho desse pecado, né, das filhas de Ló, talvez Deus a perdoou porque elas imaginavam que não tinha outro homem, só tinha aquele jeito. A fé delas mingou, né? Mas enfim, esse é um detalhe que eu não vou entrar porque eu não tenho esse conhecimento, vovô não tinha e talvez nem os grandes conhecedores da teologia da Bíblia vão ter essa resposta, né? Mas enfim, através desta prática pecaminosas das filhas de Ló, ainda originalizou-se, né, a Ruth, que deu origem à família de Jesus, que vamos dizer a família de José e de Maria, né? Jesus é filho de Deus, mas ele é filho adotivo de José e filho legítimo também de Maria, não é mesmo? Aí então, a gente chega à seguinte conclusão: não há um mal que não traga um bem, porque Deus está em tudo e em todos, né? E também a segunda questão é que nós não devemos olhar para o passado, olhar para trás. Nós temos que ter o passado só como uma escola, né? Nós tivemos um professorzinho que ensinou nós lá o beabá, depois tivemos um professor do ensino médio, um professor de religião, um professor da faculdade, né? Para quem estudou mesmo na escola técnica ou na escola da vida, né? Mas nós temos que guardar somente as lições, não ficar amarrado ao passado. Eu sou um homem que nasci para ser muito rico, para ser muito próspero, mas um dos motivos, hoje eu sou um homem remediado, mas eu não consegui ficar rico, espero ainda ficar, né? Porque eu sou muito amarrado ao passado, tanto é que eu sou um contador de caos, um contador de história. E isso me segurou no passado e talvez atrapalhe um pouco os horizontes para que eu possa ser um homem rico, né? Eu costumo dizer, só tem um jeito de eu não ficar rico, só se eu morrer antes, mas eu nasci para ficar rico. Mas não fiquei ainda devido ao meu amarramento com o passado. Nós temos que desvencilhar do nosso passado e bater em cima do presente, com Deus tudo em primeiro, claro, e pensando no futuro, programações para o futuro. Um dos motivos que eu não fiquei rico até hoje é esse negócio de vez em quando olhar para trás. Não transformei numa estátua de sal, mas também não fiquei rico.
Outro motivo que até hoje eu não fiquei rico também, porque na minha criação, na minha juventude, na minha infância, a gente era muito humilde, muito pobre. Toda a região, não era só eu, falta de conhecimento, pobre de dinheiro, pobre de conhecimento, pobre às vezes até de fé, por não ter conhecimento, né? A gente tinha aquela ideia o seguinte, não, se eu ficar remediado na vida já tá bom, né? Os nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos, nossos tios, aquelas pessoas que a gente tinha lá como lideranças, dizia, não, se você tiver uma casinha para morar, tiver o que comer, construir uma famíliazinha, já tá bom, né? Então a minha mente foi condicionada, quando criança, a ter só o básico da sobrevivência. Depois que eu vim para Brasília, que eu tive mais conhecimento, que eu estudei um pouquinho mais, que a escola da vida me ensinou, que Deus quer que todos nós sejamos ricos, porque o mundo é rico e o mundo é nosso, a natureza é nossa. Mas eu não fiquei, devido de quando em quando olhar para trás e ter condicionado a minha mente nessa limitação que nós precisamos ter só o básico da sobrevivência. Não. Deus quer que nós ficamos ricos, ricos de dinheiro, rico de conhecimento, rico de fé e rico de amor. Essas outras riquezas eu tenho, mas a do dinheiro eu ainda não consegui. Mas eu não perdi a esperança. E fica aqui mais um caos caipira para vocês. Eu quero pedir desculpa aqui aos grandes conhecedores teológicos, né? As pessoas que têm grandes conhecimentos bíblicos, né? Lideranças aí, porque eu contei esse caos do jeito que meu avô contava, né? Do jeito que vovô contava para nós. E hoje eu vejo claramente que vovô estava certo quando ele dizia que o Brasil ia ficar exatamente como a cidade de Gomorra, e está exatamente como aquela cidade. Aquela profanação que tinha lá, hoje está aqui. Aquela corrupção que tinha lá, hoje está aqui no Brasil. Embora o Brasil seja um país abençoado, mas ele está muito semelhante a essa história da cidade lá de Sodoma, na região de Gomorra, porque o mal está superando o bem. As pessoas do mal estão com as rédeas, estão governando. Se a força do bem não pegar firme mesmo, Deus vai ter que mandar uma chuva de fogo no Brasil e não demora, porque aqui a profanação, o desrespeito, a desumanidade, a corrupção está bem próximo daquilo que havia lá naquela cidade de Sodoma. Espero que o vovô esteja errado, mas pelo que eu consigo ver, lembro dele como hoje, contando para nós o caso assim, ó, ao pé do fogo, e afirmando que dos anos 2000 para frente o Brasil ia caminhar rumo para ficar igual a cidade de Sodoma, e parece que ele estava certo, não é mesmo? Você vê que hoje os grandes líderes, os grandes pregadores, né? Tem pregadores, líderes aí na internet que tem milhões de seguidores. Eles não podem falar sobre esse tipo de profanação, por exemplo, porque senão até as próprias redes sociais cortam eles. A justiça pode prender eles, né? Os homens do mal que estão no poder vai censurar eles. Então, queira você ou não, aceite você ou não, o nosso Brasil está muito parecido com a cidade de Gomorra. Tanto da história que vovô contava, quanto da história detalhada verdadeiramente, que é uma história bíblica e ninguém pode negar. Vamos pedir a Deus para que Ele dê uma outra saída, para que dê força e coragem aos homens de bem para resolver o problema do Brasil, dar uma reviravolta, porque hoje aqui tudo está ao contrário, né? O bandido é que prende a polícia, tudo aqui no Brasil está ao contrário. Vamos pedir a Deus para que Ele dê sabedoria e coragem aos homens do bem para mudar a situação, porque senão Ele vai ter que mandar uma chuva de fogo aqui e de enxofre de fogo para acabar com tudo, porque o nosso país está muito parecido com aquela cidade. Se você gostou do caos, você compartilha com seus parentes, com seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo, vai troteando aí Brasil lá fora. Eu não quis aqui dar uma de conhecedor teológico, de conhecedor bíblico, não, pelo contrário, eu vim cá contar para vocês um caos do tipinho que vovô contava para nós lá no pé do fogo, né? Não sei os detalhes bíblicos como os grandes conhecedores conhecem, mas eu lembro do caso e conto. Até porque o caos é o seguinte, ele não é uma grande mentira nem uma grande verdade, mas ele tem uma linhagem, a Suã, né? O espinhel ali
é sempre verdadeiro, por isso que é chamado de caos, porque na contança, às vezes um esquece algum detalhe ou acrescenta alguma coisa, né? Deixa alguma coisa para trás, floreia uma outra coisa, mas o sentido mesmo, o trieiro, é verdadeiro. Tanto o caso de vovô quanto o caso da Bíblia, os dois são paralelos e ambos são verdadeiros e ambos merecem ser analisados na situação que o Brasil encontra hoje.